Olá! O Além das Montanhas de hoje vai discutir as questões legais sobre os procedimentos estéticos nesse país que está no topo do ranking dessas práticas. Participam conosco desse debate o professor de Direito e promotor de Justiça do Ministério Público de Minas, Sérgio Giltin, secretário das Promotorias de Justiça de Divinópolis. Ao meu lado está o advogado e professor Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino. Ele é especialista em Direito Médico e da Saúde, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB-MG e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Minas. Remotamente, conversa conosco a advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carolina Vezentini. Ela é especialista na área de direito consumerista, luta por uma sociedade de consumo mais consciente. Aqui no estúdio está também conosco o médico neurocirurgião Cleverson Martins Kiel. Ele é diretor de defesa profissional do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP. Muito obrigada, Carolina. Bom, eu queria abrir falando que o Brasil é o segundo país no mundo em número de procedimentos cirúrgicos de estética corporal, depois dos Estados Unidos, e o primeiro em procedimentos estéticos de rosto. Essa prática implica em questões legais de saúde e de consumo, e nós vamos debater aqui estes dois aspectos. Para começar esse debate, eu queria perguntar para o Dr. Cleverson, pedir que o senhor nos dê uma definição do que são os procedimentos estéticos e quem pode realizá-los. A questão dos procedimentos estéticos, ela envolve não só a questão estética, beleza, né, que a maioria das pessoas entende, mas envolve também a questão de saúde da pessoa, até a saúde mental, né? Uma pessoa que tem um aspecto estético melhor, né, que pode ser melhorado, ele trabalha melhor, ele produz mais. E então a estética, ela não tem que ser tratada simplesmente como um produto, ela tem que ser tratada como uma questão de saúde mesmo. E aí, às vezes, entra um pouco em conflito com a questão do Código de Direito do Consumidor, de ser tratado um problema de saúde como se fosse um produto ou uma peça de carro ou alguma outra coisa. Então a saúde, ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada. A estética implica em autoestima, implica em produtividade, melhores condições de vida da pessoa. E como tudo na vida, as questões foram classificadas, né, pelo ser humano, né, para melhor compreensão, mas é tudo um contínuo. Então a questão estética, ela vai desde um corte de cabelo, um dente mais alinhado, até um procedimento, a cirurgia plástica invasiva, lipoaspiração, cirurgia plástica de mama e uma série de outras questões. Então, todo o processo estético, ele não pode ser colocado tudo dentro de um pacote único. E aí você tem questões estéticas que são simples, né? Desde um corte de cabelo, por exemplo, fazer uma unha, até uma cirurgia invasiva. Então tem procedimentos que são específicos do médico. O médico, ele é preparado para isso e a gente tem que lutar cada vez mais para ter médicos mais habilitados. E para que o consumidor também procure os profissionais mais habilitados e envolve outras questões, inclusive o local, né, que a vigilância sanitária tem que conferir se oferece, porque mesmo você tendo um profissional totalmente habilitado, você pode ter um local que não tenha todos os recursos para resolver um problema decorrente de uma assistência estética. No caso de uma cirurgia, né? Mas uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, sim, uma cirurgia de mama, esses são procedimentos mais complicados. São procedimentos mais complexos. Então, aí você tem que ter um cirurgião plástico com habilitação, aí você tem os órgãos, né, que é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, que fiscaliza, né, a questão do local, né, se o local comporta aquele tipo de procedimento e tem todas as condições para reanimar um paciente que tem, por exemplo, uma parada cardíaca, porque o ser humano, ele tem que ser considerado como um ser integral. Você pode fazer uma coisa simples, tipo injetar alguma coisa, o paciente tem uma reação alérgica,
Porque uma questão é do médico, né, ou do profissional de saúde, e a outra questão, acredito que 50% aí, é parte do paciente também. Então, se o paciente, você pode fazer tudo correto, tudo certo e ter uma intercorrência. Então, você tem os procedimentos mais invasivos, você tem os procedimentos que não são praticamente nada invasivos, que já faz parte da nossa cultura, que eu acabei de falar, né? Cortar o cabelo, fazer uma sobrancelha, etc. Botox, um preenchimento, e aí o que tá acontece? classificado como? E aí o que acontece? Você tem os procedimentos muito invasivos, os procedimentos nada invasivos, e no meio do caminho ali você tem o que se chama de borderline, né? Entre o não invasivo e o invasivo. Até pouco tempo estava uma discussão no Congresso falando, então daqui a pouco a gente não vai poder, sem orientação de um profissional, usar um cotonete. Não é assim, você tem que permeabilizar isso aí de forma que os mais invasivos eles sejam feitos por profissionais médicos, cirurgiões plásticos, né? Com habilitação. Hoje você tem até um aplicativo, né, que você pode consultar se o médico está realmente habilitado. Você pode solicitar no estabelecimento o alvará de vigilância, ver se aquilo está habilitado para aquelas condições. Doutor Sérgio, mas esses procedimentos estéticos, mesmo esses médio invasivos, digamos assim, podem ser realizados por outros profissionais. Há uma questão legal aí problemática? Laura, assim, a própria lei do ato médico, ela não define esse escalonamento que tecnicamente os médicos definem entre procedimentos minimamente invasivos ou extremamente invasivos, muito invasivos ou nada invasivos. Não existe essa classificação na lei do ato médico. A lei do ato médico fala que todo procedimento invasivo deve ser realizado apenas por profissional médico. Porém, quando a lei foi explicitar o que seria procedimento invasivo, houve, na verdade, nós tivemos dois vetos à definição do que seria invasivo, e isso acabou trazendo uma lacuna legislativa muito grande a respeito desse tema, que tem sido debatido, então, pelas várias entidades que têm interesse no assunto, junto à Justiça. Acontece que essas entidades que regulam as atividades profissionais, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia, Conselho de Biomedicina, esses conselhos, eles são autarquias federais. Todas essas ações, então, tramitam na Justiça Federal e há centenas dessas ações. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade de Biomedicina, todas elas intentaram ações, cada uma procurando defender os seus interesses, nada mais natural. Essas discussões ainda não chegaram ao final, ao contrário, ainda estão tramitando. Nós temos alguns indicativos de maior ou menor flexibilidade para os procedimentos estéticos por uma ou outra categoria. Não há dúvida em relação aos médicos, preferencialmente os médicos plásticos ou os dermatologistas com habilitação para tal, mas também alguns procedimentos, por exemplo, reconhecidos pela própria Justiça Federal, que podem ser realizados por odontólogos com especialização no tema. E há discussão também relativa a profissionais da área da saúde não médicos, como biomédicos, farmacêuticos, por exemplo, para a realização de outros procedimentos, inclusive com a utilização e aplicação de produtos no rosto ou no corpo. É muito controvertida essa questão ainda, infelizmente, porque isso traz uma certa insegurança sobre o tema. Mas isso não afasta, de forma nenhuma, os direitos dos consumidores de terem uma atenção ao serviço qualificado, adequado, bem informado, ou seja, independente de quem realiza, o consumidor tem seus direitos garantidos. Bom, então sobre esse aspecto, né, da relação de consumo, eu vou conversar com a doutora Carolina. Nessa questão de prestação de serviço, quais são as condições para a realização de procedimentos estéticos?
Bom, não só na realização de procedimentos estéticos, mas em qualquer relação de consumo, né, ela tem que obedecer à legislação e o Código de Defesa do Consumidor. Com relação especificamente de realização de procedimentos estéticos, né, a gente fala que é direito do consumidor de ser assegurado, de ser protegido e avisado a respeito de todos os produtos e serviços que podem oferecer riscos à sua segurança e à sua saúde. Então, é o que a gente fala, é a base de qualquer relação de consumo. Então, na compra de qualquer produto ou serviço, o cliente ele precisa ter essa garantia, essa informação clara, né, dos riscos. E a gente está falando de procedimentos estéticos que mexem com a sua saúde, que mexem com a sua autoestima. Então, assim, é importantíssimo que os locais, que as empresas que fornecem esses serviços estejam atentas a todas essas regras, direitos, deveres e princípios que o Código de Defesa do Consumidor traz para garantir essa segurança para o consumidor que está ali adquirindo esse serviço. Condições têm sido bem observadas. A gente vê alguns casos, né, que chegam a público de situações em que o paciente ou o consumidor alega que não foi comunicado, né, uma reação adversa que poderia haver, ou resultado que não seria o que imaginava. Mas isso é geral? Como é que tem sido isso? Então, o que a gente percebe, assim, existem muitos, né, como a gente falou, hoje em dia virou uma febre essa questão de procedimentos estéticos. Existem muitos lugares, muitos profissionais, até como o doutor disse, né, existe essa questão polêmica sobre poder ser feito por outros profissionais que não médicos. Então, assim, eu acredito que os locais idôneos, né, profissionais qualificados, eles observam sim, mas infelizmente a gente vê um mercado aí visando lucro. E eles não se importam de oferecer serviços que podem colocar em risco a saúde e segurança dos consumidores e acabam causando, muitas vezes, danos graves e até irreversíveis, né? Então, a gente vê um aumento aí de processos judiciais, de reclamações de consumidores que não foram alertados sobre todos os riscos, né? A gente fala que antes da contratação desse serviço, o consumidor ele tem que saber tudo sobre aquele tratamento. Quais as limitações, quais as contraindicações, o que pode, né, depois você vir a ter, reações adversas. Então, assim, é um dever, né, do fornecedor e um direito do consumidor de ter esse direito assegurado. É importantíssimo, né, que a gente fala que é o direito à informação. Então, assim, ele é primordial, fundamental nessa relação de consumo. O problema é que muita gente não se informa nem sobre a pessoa que vai realizar o procedimento, né? E muitas vezes ele não é um profissional de saúde que está apto a realizar esses procedimentos. Tem sido muito comuns esse tipo de caso? Sim, a gente vê um grande aumento, né? Até pela febre, pelo aumento de locais, de estabelecimentos oferecendo esse tipo de serviço, né? Biomédicos e outros profissionais que não dermatologistas, que não são necessariamente médicos. Então, assim, a gente vê um grande aumento de problemas, de reações, de causas assim não esperadas pelos consumidores, uma insatisfação em relação a isso. Por isso que a gente, né, sempre informa, a gente fala consumidor informado, né, um consumidor que está sujeito a menos problemas a depois, né, porque quando a pessoa ela procura por um procedimento estético, ela quer aquele resultado, né, ela procura pela concretização do que ela né, assim, esperava. Então, realmente, as pessoas têm que entender que não é uma coisa que você vai lá né, como fazer a unha ou cortar o cabelo, né? A gente tem que separar o procedimento estético, mesmo os não invasivos, né? Como esses de hoje em dia, botox, preenchimento facial. Então, as pessoas têm que ter essa conscientização, né? De que a gente está falando de um assunto sério que pode causar danos à sua saúde. Então, elas têm que ir atrás da informação e tem que saber os seus direitos, né? Para poder ter eles respeitados e até poder reclamar por eles. Ok, doutor Bruno, quais são as principais reclamações registradas por pacientes, consumidores desses procedimentos estéticos? Olá, Laura, doutor Sérgio, doutor Cleverson, doutora Carolina, é uma honra estar debatendo esse assunto com vocês, um assunto muito polêmico e complexo. Eu não tenho dados aqui científicos sobre o número de reclamações, mas eu posso falar que uma das principais reclamações, até que a gente vê no escritório,
é a ausência de atingimento da expectativa daquele cliente, daquele paciente. Então, há uma expectativa grande sobre os procedimentos estéticos, uma imagem do resultado que ela espera. Leva a foto, né? Eu quero assim. Exatamente, hoje com filtros de redes sociais, aplicativos que você consegue simular uma aparência, então às vezes até irreais, e quando esse objetivo, essa expectativa do paciente não é alcançada, ela vem em forma de insatisfação, de reclamação e muitas vezes pode ser atribuída a uma falha na prestação do serviço médico ou de saúde dos outros profissionais, mas também pode ser que não há nenhuma falha e sim havia uma expectativa irreal, talvez, daquele paciente. Então, não atingimento da expectativa é uma das grandes reclamações. Junto a isso, complicações, que todo o procedimento de saúde como um todo, e assim também os estéticos, envolve complicações, envolve riscos nessa atividade, e quando esse risco efetiva naquela situação, também é uma reclamação. Isso tem gerado muitas demandas judiciais? Muitas demandas, isso é proporcional ao número de procedimentos, então cada vez se busca mais realizar esses procedimentos e, consequentemente, a gente vai ter também um número maior de insatisfações, de eventos adversos e, por consequência, isso deságua não só nos conselhos de classe, como denúncias de infrações éticas, como também no judiciário, brigando por responsabilização, até civil, indenizações, como criminais também. Então, essas discussões elas têm aumentado e, somado isso tudo com o que a doutora Carolina falou da importância da informação, que é uma outra queixa que muitos pacientes fazem, é que eles não foram informados devidamente prévia ao procedimento estético. E essa questão de profissionais que não são adequados, né? Não são indicados para esse tipo de procedimento. Excelente. O Dr. Sérgio até falou que o mais adequado é procurar o profissional habilitado para aquela situação. E aqui eu faço até uma provocação que não necessariamente a gente vai falar de espécie de profissional, se é médico, se é cirurgião dentista, se é biomédico, porque se a gente for interpretar a lei do ato médico, de ser o procedimento invasivo exclusivo do médico, juntamente com a lei 3268, que regulamenta a atuação da medicina, a gente vai ter que qualquer profissional médico pode realizar qualquer atividade médica. Então, se a gente for interpretar simplesmente qual profissional, a classe profissional que ele integra, a gente pode cair no erro de falar que um recém-formado médico é mais capacitado e autorizado para fazer um procedimento estético, dependendo de uma situação de um biomédico, por exemplo, altamente especializado em algumas questões que esse biomédico pode fazer. Então, fazer essa divisão se é médico ou não é, eu acho que não é o melhor caminho, e sim buscar aquele profissional que está mais qualificado e especializado para fazer o procedimento. E aí a gente vai ter procedimentos que só o médico pode fazer e, além disso, né, buscar uma especialização dentro da medicina, mas a gente tem profissionais da área dos cirurgiões dentistas que podem fazer determinados procedimentos estéticos, a gente vai ter biomédicos que podem fazer determinados procedimentos estéticos. Então, para a proteção do paciente, essa pesquisa é muito importante. E essa pesquisa não pode ser o que a gente vê hoje de quem tem mais seguidores na rede social. Hoje a gente busca profissionais para fazer procedimentos estéticos, aquele bambambam, o blogueiro da internet. Não que isso esteja errado, mas essa pesquisa não pode se dar só com base nos likes, nos views, nos números de seguidores, e sim uma pesquisa mais aprofundada, se ele tem qualificação, se ele está num local adequado, se ele tem mecanismos que possam ajudar, inclusive nas intercorrências. Sobre local adequado é o que nós vamos falar no próximo bloco. A gente vai falar muito sobre a fiscalização, né, desse mercado de procedimentos estéticos e dos locais onde eles são realizados. Aguarde.
Você está assistindo Além das Montanhas, que hoje debate as questões legais que envolvem os procedimentos estéticos. E eu vou perguntar para a doutora Carolina como é que é estabelecida essa relação de consumo entre o cliente e o profissional, o que deve ser observado na hora da contratação do serviço. Então, essa relação de consumo, né, ela se forma é o que eu disse, a obrigação, a gente fala assim que é a obrigação de resultado, né? A pessoa que ela procura um procedimento estético, ela tem aquela expectativa, né, do resultado. Então, o que a gente diz? Que com relação a procedimentos estéticos, a gente vê muitas pessoas insatisfeitas do resultado não ser o esperado. E para evitar essa frustração, é fundamental, né, que o profissional, né, que está prestando esse serviço, que ele assegure esse direito à informação do consumidor. Então, a empresa que presta esse serviço, ela tem que deixar muito claro antes da contratação que o tratamento ele leva tempo, que muitas vezes ele não vai trazer um resultado definitivo, ele vai amenizar aquela questão. Então, o paciente ele tem que ser esclarecido de todos os riscos possíveis e complicações. E o que a gente vê muito é que, às vezes, o resultado esperado não depende apenas do procedimento estético, depende de outros fatores. Então, por exemplo, no caso de uma lipoaspiração, a pessoa sai ali magra, mas depois de um tempo, se ela não realizar uma atividade física, se ela não tiver uma alimentação saudável, ela pode retornar ao estado que ela estava anteriormente do procedimento estético. Então, assim, o profissional ele não deve alimentar falsas expectativas de um resultado positivo. Como a gente vê muito hoje em dia, o antes e depois, né? E assim, cada corpo tem um jeito, cada corpo tem uma reação. Então, o que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, o profissional ele tem que ser extremamente claro e objetivo, assim, quanto aos riscos. E antes de contratar, o cliente tem que fazer todos esses tipos de pergunta, mas o profissional ele tem o dever, mais do que o cliente, porque o cliente está ali como um leigo, ele não sabe exatamente, né? Ele está ali para tirar as dúvidas. Eu gostaria de realizar esse procedimento é adequado para mim, né? A gente escuta casos de pessoas que procuram uma lipoaspiração, mas no caso delas não é o suficiente, ela precisa realizar um regime antes de realizar o procedimento. Então, assim, o dever do profissional que está ali fazendo esse serviço é muito grande e, assim, tá na mão dele, que é o conhecedor, né, que tem o conhecimento daquele procedimento, de passar todas as informações, riscos, complicações, antes e depois e durante, alguma limitação que a pessoa vá ter, né? Então, assim, a gente fala que hoje em dia o mercado faz todo esse marketing, né, como até o doutor disse, os blogueiros, os likes, um marketing muito forte de antes e depois. Vem aqui, oferecem resultados milagrosos, vem aqui que você vai sair com a cara da modelo tal, do ator tal, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas promessas, com esses milagres. Então, assim, é um dever dos profissionais do marketing, né? Que eles colocam em tudo isso, e assim, para não ter mais problemas, não trazer mais riscos para os consumidores. Doutor Cleverson, como é que os profissionais médicos têm sido orientados para minimizar problemas devido a resultados que não eram o que o paciente gostaria? Eles se baseiam em contrato mesmo? Tem um contrato assinado quando um procedimento desse vai ser realizado? Hoje a gente tem avançado cada vez mais, né? E quando a gente fala assim de profissional habilitado, não é só habilitado, né? A gente faz cursos de ética médica, né? Então não é só habilitação na parte técnica. O profissional saber o limite dele, né? Até onde ele pode ir, o que ele pode fazer e conhecer que a pessoa também, né? Assim, 50% parte do paciente também. E o paciente precisa ter antes eles chamavam de risco cirúrgico, né? Hoje chamam de avaliação pré-anestésica, né? Ele passa por uma avaliação completa, ver se ele tem potenciais riscos, né? E mesmo assim tem riscos imprevisíveis, né? Como reação alérgica, como os queloides, né? Que são inerentes à cicatrização da pessoa e não à técnica cirúrgica. Por exemplo, o Botox pode dar uma reação inflamatória. Pode dar uma reação inflamatória. Todo mundo acha que é muito Sim, Botox é só uma injeçãozinha. Não é assim. A reação alérgica, né, ela é uma reação inflamatória que depende do organismo da pessoa. O organismo reconhece, e aí pode ser qualquer substância,
como uma coisa estranha e ataca aquilo, gera uma reação inflamatória, e aí a cicatrização, né, quando você injeta um botox, quando você passa um fio, né, aqueles fios corretivos, tudo isso pode gerar reação inflamatória e a partir daí gerar uma reação cicatricial diferente da expectativa, né, do cliente. Então, todas essas questões têm que ser, têm melhorado, né, e principalmente nas clínicas de cirurgia plástica, a gente tem enfatizado o tempo todo a questão do consentimento livre e esclarecido, né. Então, e aí é preciso assinar. E aí é preciso assinar. O médico tem que passar para o paciente, né, todos os riscos. É lógico, a gente não consegue colocar se a gente fosse fazer um contrato geral, a gente seria um livro, né? Mas, assim, pelo menos os mais comuns, né, os riscos mais comuns, tem que ser colocado, né, num consentimento livre esclarecido, e o paciente, né, ou o consumidor, tem que ler isso e ver se ele concorda e assinar. Então, esse assinado é anexado no prontuário, né? Há uma dualidade, porque ao mesmo tempo que a gente fala, o senhor começou o programa falando isso, que não deve ser tratado como um produto, Sim. Né? Mas é um serviço que está sendo oferecido. Então, essa conversa inicial com o paciente corre o risco do paciente acabar desistindo, se ele compreender que há um risco excessivo para o que ele quer. Como é que o médico lida com isso? O médico ele tem que ter um pouco de senso também, de marketing, de link social, né? Ele tem que ter um poder, né, de convencimento dentro do que é ético, né? Mas se no entendimento dele tiver um risco importante, ele pode até querer que o paciente desista daquele procedimento. O dinheiro faz falta para a gente, é um mecanismo de sobrevivência, principalmente no mercado capitalista, né? Mas a ética ela tem que vir na frente, né? A vida da pessoa, a ética tem que vir em primeiro lugar. Então, e um problema depois pode acarretar no processo, pode. Mas e outra coisa também, né? Quando a gente fala até na questão do ato médico com relação a outros profissionais, tem um entendimento que a pessoa que faz o procedimento, ou a equipe, ou o serviço, né, a empresa, ela tenha condições de reparar os possíveis riscos, né? Então, as clínicas de cirurgia plástica, assim, é lógico, o custo é muito alto, né? Por exemplo, se o paciente for para o CTI, tiver uma parada cardiorrespiratória, for para um CTI, ficar muito tempo, a conta, né, é muito alta. Então, as clínicas não conseguem, né, cobrir esses custos, mas tem a legislação que fala que a clínica que não tem condições de ter todo esse suporte, ele tem que ter uma contratualização com o hospital que tenha CTI, né, e tenha transporte adequado e forneça, né, as condições adequadas. Então, isso é importante para poder manter a segurança do paciente. Primeiro a segurança, depois a estética. Doutor Sérgio, isso tem sido observado, a fiscalização feita dessas atividades e dos locais onde esses procedimentos são realizados, visa isso, garantir que a estrutura é adequada? Sim, essas fiscalizações, elas podem ser feitas, devem ser feitas pelos próprios conselhos de cada um desses profissionais médicos ou não médicos, para verificar exatamente isso que acabou de ser dito. Primeiro, se a pessoa tem a devida capacitação para tal, se ela está habilitada para tal. Segundo, se o local em que ela oferece o serviço também está adequado. Também é muito importante, nesse ato fiscalizatório, as vigilâncias sanitárias, tanto estaduais quanto municipais, que vão verificar não só os aspectos arquitetônicos do empreendimento, questões que talvez não estejam diretamente ligados a risco iminente, mas vão analisar também essas situações de risco sanitário. E isso é fundamental. O profissional pode estar habilitado, mas o local oferece risco sanitário. Como disse o doutor, o local não tem o necessário e mínimo suporte para a vida. Aconteceu uma intercorrência recente na minha comarca,
que a profissional não tinha mínimos equipamentos para suporte à vida. Ela foi correr atrás daquele aparelho. O desfibrilador? Não, do aparelho de medir pressão. Ela não tinha. Esqueci o nome técnico do aparelho. Ela não tinha isso. Então, a vigilância sanitária, ela entra diretamente nisso. Ela vai verificar também a habilitação do profissional, mas principalmente as condições sanitárias do local para ver se há risco ou não para os consumidores, porque há, sem dúvida, uma relação de consumo nessas contratações. E aí o paciente tem que ficar alerta, porque às vezes aquele profissional está oferecendo, ou às vezes nem é um profissional da área de saúde, está oferecendo um serviço, um procedimento estético mais barato, mas porque não tem essa estrutura adequada. Pois é, Laura, o consumidor pode verificar, inclusive, se a clínica detém alvará de licença e funcionamento. Porque se ela apresenta risco sanitário, provavelmente o alvará não foi concedido ou está suspenso. É uma forma do consumidor também se precaver. Eu sei que nós, brasileiros, não temos esse hábito dessa checagem. Mas é importante a pessoa, na preservação da sua saúde e da sua vida, que ela faça isso e tome as cautelas. Todo procedimento pode ter as intercorrências derivadas de erro ou mera iatrogenia, que são os maus causados pela inesperados, embora a conduta tenha sido adequada. Então, se já existe a própria iatrogenia, muito mais a pessoa tem que se prevenir, porque ela está se sujeitando à iatrogenia, essa não tem jeito, mas ela tem que se prevenir dos erros. Pode ser uma condição da própria pessoa que vai gerar um resultado ruim. Isso não há responsabilidade civil nesse caso, mas a pessoa tem que se precaver também com relação à possibilidade de erros ou de intercorrências que não podem ser suportadas pelo local onde ela se encontra. E o Ministério Público pode atuar para fiscalizar essas condições dessa oferta de serviço? Como é que o PROCON age dessa forma? Promotorias de saúde? Sim, as promotorias do consumidor devem agir nesse aspecto. Lógico que nós não ingressamos porque é da competência da Justiça Federal. Estou dizendo o Ministério Público Estadual e os PROCONs estaduais. É da competência da Justiça Federal discutir quem pode e não pode. Essa é uma grande discussão, latente, que ainda existe, mas isso é uma discussão na Justiça Federal. O Ministério Público Estadual não se miscui nisso. Qual é o profissional que pode ou não pode? Se o Conselho, por exemplo, de Biomedicina fala que pode, enquanto não houver a declaração de legalidade dessa normativa, nós entendemos que há a presunção de legitimidade das normas. Esse é um princípio do direito. Então, nós não ingressamos falando que ele não pode. Se o conselho dele está regulamentado dizendo que pode, ele pode. Mas a fiscalização existirá sempre, mesmo nessa situação em que ele é autorizado pelo conselho dele, mas o ambiente que ele presta o serviço não é adequado. E aí ingressa o Ministério Público, solicitando vistorias da vigilância sanitária, mandando seus fiscais do PROCON verificar se a pessoa tem realmente alvará, se não tem alvará, ou seja, no sentido de coibir o risco, não só, muito menos o individual e mais o coletivo. Essa fiscalização deve ser sempre preventiva, analisando a habilitação do profissional e as condições do local. Doutor Bruno, partindo do pressuposto que a pessoa vai procurar esse serviço, está atenta a essas questões todas, como é que deve agir o paciente consumidor que percebeu uma má conduta, né, na entrevista inicial com o profissional ou durante o procedimento? Laura, talvez seja uma das questões mais difíceis hoje é identificar para um leigo, para quem não é da área, se houve ali realmente uma falha na prestação de serviço ou se o resultado foi uma atrogenia, por exemplo, um resultado adverso que não está ligado ao erro do profissional. Mas, chegando num resultado que não era esperado, o primeiro é tentar ter uma relação aberta de conversa com o profissional que fez o procedimento. Falar para o profissional das insatisfações, reclamar daquilo que está errado e tentar entender do profissional também, e aí isso cabe ao profissional ser o mais transparente possível sobre se aquilo de fato era um risco que poderia acontecer e não tem eventualmente o que fazer ou se é possível melhorar. E o paciente se sentindo ali numa quebra de confiança, não tendo a certeza mais da confiança do seu profissional, outro caminho a se fazer é buscar uma segunda opinião também. Então, isso acontece com
com outros procedimentos de saúde, né? Outros procedimentos médicos, né? O caso de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Né? O paciente é bem alertado sobre o que benefício que pode trazer, que risco que pode trazer. O mesmo deveria ser feito com os Perfeito. procedimentos estéticos. Na área da medicina, por exemplo, não há uma especialidade estética. Cirurgia plástica é cirurgia plástica, seja ela reparadora ou estética, assim como todos os demais serviços. Como o Dr. Cleverson falou, eu não tenho a estética como simplesmente estética, eu estou envolvendo a saúde ali. Então, todo cuidado que eu tenho que tomar com qualquer outro procedimento na área da saúde, eu tenho que tomar com ele na estética também. Então, eu tenho que investigar o que foi feito. O paciente tem direito a toda a documentação, então ele tem direito a acesso à cópia do prontuário de atendimento dele, tudo que foi feito, os medicamentos que foram utilizados, as substâncias, como que foi utilizado, até para verificar se estava no prazo de validade, se tem registro ou não. E se ele não está confiando naquele diálogo, mas se houve a quebra da confiança dessa relação profissional de saúde-paciente, ele tem inclusive o paciente tem o direito de buscar uma segunda opinião, e o profissional da saúde tem a obrigação de, inclusive, conversar com esse segundo profissional para esclarecer, para dar subsídios para que ele tenha uma segunda opinião. E aí sim, ir investigando se houve de fato uma falha profissional ou se aquelas consequências não necessariamente estão ligadas à falha profissional. E a partir daí você tem uma série de possibilidades na responsabilização. Desde a responsabilização civil, que é uma indenização pelos danos que o paciente eventualmente tenha sofrido, até investigações na esfera administrativa, esfera ética, assim como na esfera criminal. Ok, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar da conscientização, né, dos pacientes, consumidores e a punição para a melhoria das práticas no caso de procedimentos estéticos. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, que debate sobre as questões legais que envolvem os procedimentos estéticos, nós vamos falar sobre as medidas para a melhoria das práticas nesse mercado. Doutora Carolina, falando da conscientização desses pacientes, consumidores, que dicas você daria para as pessoas que pretendem se submeter a esses procedimentos estéticos? Frisar, né, lembrar a todos que tratamento estético ele não é um serviço qualquer, né, ele envolve riscos à saúde, então é importante que as pessoas não contratem esse tipo de serviço por impulso, né, sem se certificar da sua segurança e também dos resultados. E algumas dicas que a gente sempre dá a todos os consumidores, né, sobre pesquisar sobre aquele procedimento, riscos, contraindicações, limitações, procurar um profissional habilitado, qualificado e verificar a forma como aquele profissional ele se coloca, né, trazer para o consumidor todos os riscos que envolvem, como que é o resultado, como que é aquele tratamento, ou se ele apenas está ali querendo vender aquele produto, querendo te empurrar, né, aquele serviço, visitar o local que vai realizar o procedimento, avaliar as condições, a higiene, os materiais utilizados, no caso de agulhas e seringas, porque é algo extremamente perigoso e elas têm que ser todas descartáveis, como que o profissional ele, né, manipula esses equipamentos, esses materiais, como o Dr. Sérgio trouxe, né, a questão do alvará de funcionamento. Então, assim, é uma informação que deve estar visível aos olhos do consumidor quando ele está dentro do local, mas caso não esteja, o consumidor pode perguntar, né, sobre essa questão. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que não é um serviço qualquer, que é algo que envolve sua saúde, que pode afetar, que pode trazer danos, riscos graves. Então, ele tem que estar plenamente consciente do que ele está fazendo, né, e tem que estar plenamente informado sobre aquele procedimento, sobre todas as questões. O paciente, quando chega, o consumidor, né, quando chega para contratar
um procedimento? Ele pode exigir um contrato com as cláusulas, pode visitar o local, observar bem como é que é a estrutura? Sim, sem dúvidas nenhuma, é um direito do consumidor, né? A questão do contrato, eu até falo, né? Não é só pensando no consumidor, nesse caso até é uma questão boa para o fornecedor, para o médico, né? Porque ali, como o doutor disse, esses termos, né, que tem de livre consentimento, é importante para a segurança até do médico. Doutor Cleverson, vamos continuar com o senhor para falar exatamente disso, né? A importância desse contrato, né, que estabeleça as condições para a realização desse procedimento. Isso é uma garantia até para o profissional, não? Sim, hoje está mais do que bem estabelecido, né? Você ter o consentimento livre e esclarecido, onde tem todas as informações do paciente, o médico informa o paciente e depois ele assina, né, o termo, né, onde ele tem ciência de todos esses riscos, né? É lógico que a gente não consegue elencar todos os riscos, mas principalmente os mais comuns, né? E o paciente toma ciência disso. Então a gente tem que conscientizar o médico de estar sempre atualizado, estar habilitado para fazer aquilo que ele se predispõe a fazer, né, aquele serviço, e também não se sujeitar a trabalhar, né, em condições, em locais, né, que não lhe forneça as condições de segurança para o paciente. Como é que tem a fiscalização que o sindicato faz? Tem visto esses locais onde são realizados procedimentos estéticos em Minas? Na questão do sindicato, ele olha mais a questão da habilitação do médico. Ele fornece a defesa para o médico quando tem a questão dos processos, promove, né, cursos de ética de mercado de trabalho onde ele coloca essas questões, e quando ele identifica, né, tem os canais de denúncia, quando ele identifica locais impróprios, aí ele aciona o Conselho Regional de Medicina, que envia fiscalização para ver. Mas muitas vezes o médico é dono daquela clínica, daquele local. Essa fiscalização Mas garante independente disso, o Conselho Regional de Medicina, ele, assim que ele é acionado, né, ele vai no local, né, ele tem equipe de fiscalização própria, né, ele vai no local e ele emite um laudo, né, comprovando se aquele local tem realmente ou não tem, e tem... Que é uma coisa de interesse do próprio profissional médico, do próprio né? profissional, porque se tem um risco ao paciente, mesmo que ele esteja totalmente habilitado e seja competente para fazer aquilo, e tem um dano ao paciente, ele vai também ser responsabilizado. Então, é uma garantia para o próprio médico. E tem que ter uma conscientização do paciente, né, que ele tem que cumprir todas as etapas, né, para ele ter segurança, né, risco pré-anestésico, avaliar as condições gerais de saúde, né, às vezes o paciente tem uma complicação de uma cirurgia, mas ele já tinha um problema cardíaco, uma pressão alta, um diabetes, outra que vai aumentar o risco dele. Então ele tem que fazer todo esse processo, e o que a gente percebe muito no dia a dia é a impaciência do consumidor. Principalmente ele quer fazer uma cirurgia plástica para casar no mês seguinte, por exemplo. Que é um resultado rápido, que é um resultado rápido, e aí ele pressiona o serviço, e a gente, às vezes, várias vezes explicando, o paciente fica até chateado, mas a gente tem que explicar para o paciente que a gente não pode prometer aquele resultado naquele tempo e que ele vai prejudicar a saúde dele se ele forçar a barra fazendo o procedimento sem o passo a passo adequado para a recuperação dele. O senhor estava falando que o senhor é neurocirurgião, quando vai fazer uma cirurgia... Sim, às vezes você vai fazer uma na cirurgia simples, na minha especialidade simples, o paciente questiona tudo, questiona o local, se o hospital tem condições, tudo. E o que a gente vê, às vezes, numa cirurgia estética, ele nem pergunta, ele já sai correndo, ele quer fazer amanhã e não quer esperar, e acha que o resultado não vai demorar, assim, uma cicatrização 2 meses, 3 meses, 6 meses, que tem que ter os cuidados pós-operatórios, né, de curativo e de segmento, prevenção contra a infecção e outras coisas que é comum a qualquer cirurgia. Doutor Bruno, como é que tem sido esses processos? Tanto quando há um erro por parte do profissional de saúde, quanto do paciente, né, que às vezes... entra com uma queixa inadequada.
Como é que tem sido as penas para esses casos, processo de um lado e de outro? No caso da responsabilização do profissional, a gente divide a responsabilização em 3 esferas. A primeira é a civil, é um processo de responsabilização civil onde a gente busca a indenização do paciente financeira. É realmente reparar financeiramente os prejuízos que o paciente venha a ter sofrido. Então é o dano material, aquilo que ele gastou, deixou de ganhar, o dano moral, que abalou a moral, os direitos da personalidade, podendo chegar inclusive no dano estético, se ficou alguma cicatriz ali permanente, algum dano estético permanente, o profissional nessa esfera civil ele vai ser condenado, pode ser condenado a indenizar o paciente financeiramente. Do ponto de vista na esfera criminal também, se aquela conduta do profissional se enquadrar em uma tipificação penal ou de contravenção penal, ele pode vir a responder a um processo criminal ou um procedimento criminal por aquela questão. E, do ponto de vista da esfera administrativa, a gente tem a esfera ética nos conselhos regionais, ou os conselhos profissionais, onde estabelecem várias penalidades para aquele profissional. E aí cada conselho, com base na legislação própria, vai definir uma penalidade. A título de exemplo, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, que estabelecem 5 penalidades. O profissional ele pode vir a receber uma advertência confidencial, depois uma censura confidencial, que nada mais é um passo a mais daquela advertência, mas continua sendo confidencial. Uma censura pública é a terceira opção, onde há a publicização daquela advertência do profissional, a suspensão de até 30 dias do exercício profissional, até a cassação, que a gente chama de até de uma pena perpétua. Porque uma vez o profissional cassado, eu não casso o diploma dele, mas eu casso o exercício profissional. Ou seja, ainda que ele venha fazer uma nova faculdade de medicina, ele não poderá exercer a medicina no Brasil. E assim, cada conselho vai prever a sua penalidade ética para determinada situação. Do ponto de vista do paciente, é um direito de qualquer cidadão o direito de ação. Então, se o paciente se sentiu lesado, ele pode ingressar não só com uma denúncia no Conselho de Classe Profissional, assim como um processo civil. E no processo civil, por exemplo, se aquela ação for julgada improcedente ao final, verificado que não houve culpa, por exemplo, do profissional, a gente tem algumas penalidades que o paciente pode vir a sofrer na legislação, que é questões financeiras também, de pagar as custas do processo, pagar qualquer eventualmente... dano à imagem do profissional. Aí tem que verificar se houve um abuso do direito de ação, né? Porque não é simplesmente se ele considera que foi lesado e ingressar com uma ação, não necessariamente se ele perder ele vai ser processado depois. Não, agora se houve um abuso ali, ele pode ser condenado por litigância de má-fé no processo, ou eventualmente se ele deu uma publicização ilícita disso, foi para as redes sociais, é o que a gente fala muito. O paciente às vezes está insatisfeito, uma das primeiras condutas que ele faz é ir para a rede social atacar o médico naquela página, ou o profissional da saúde. Não é o melhor caminho, porque de fato isso pode ser considerado como um abuso do direito e aí o paciente vira a ser, além do dano que ele acha que sofreu, ele vira a ser condenado por por um dano moral aí que ele causou ao profissional de saúde. Então não é o melhor caminho, o melhor caminho é buscar as formas legais de tentar a reparação. E o entendimento hoje, né, quando há uma mediação, né, uma conciliação, às vezes produz o melhor resultado para todos os lados. Com certeza, isso é uma coisa que principalmente nós advogados e quem trabalha com o judiciário tem que promover cada vez mais. Essa facilitação do diálogo, essa mediação. Muitas vezes, ações judiciais envolvendo o paciente e profissionais da saúde, a gente resolve com um simples pedido de desculpa se fosse dado essa oportunidade. Às vezes aquelas brigas, um processo hoje judicial de responsabilidade civil, com toda certeza até o final, ele não gasta menos de 5 anos. E muitas vezes tem perícias, audiências, testemunhas, muitas vezes tanto o profissional quanto o paciente não querem passar por aquilo. Se você permite e possibilita que eles sentem, conversem, entendam um lado de cada um, pode chegar a um resultado, por exemplo, de um acordo financeiro que fica bom para o paciente, mas não necessariamente que o profissional esteja reconhecendo a culpa, mas para ele é muito mais barato pagar do que sofrer um processo no longo prazo. Vai ter assistente técnico, perícia, advogados. Então, essa conciliação é muito importante e aí cabe a gente sempre promover isso.
Perfeito. Doutor Sérgio, o PROCON vai realizar um encontro técnico em agosto e que vai ter procedimentos estéticos entre os temas debatidos, né? Quem que participa e que aspectos serão discutidos? Do dia 2 ao dia 4 de agosto, agora semana que vem, haverá esse primeiro encontro técnico de defesa do consumidor promovido sob a coordenação do PROCON estadual do Ministério Público Mineiro. Serão vários painéis com temas atuais sobre os direitos dos consumidores e um desses painéis, inclusive, está relacionado ao tema que nós estamos abordando hoje, que são os procedimentos estéticos. Nós teremos outros, como, por exemplo, sites fraudulentos, empréstimos consignados, tudo que interessa aos consumidores. Esse encontro, Laura, ele é voltado para o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Então, as associações de defesa do consumidor, OAB, os PROCONs municipais, o PROCON estadual, todo mundo que se envolve nesse direito, né, relacionado aos consumidores. Nós teremos, então, 3 dias de debates sobre esses temas para este público. A área de saúde vai ser abordada também, as questões de saúde ligadas a procedimentos estéticos? Isso. Nesse painel técnico a respeito dos procedimentos estéticos, a abordagem será feita por 2 expositores. Um deles vai tratar dos aspectos dos direitos dos consumidores e o outro sobre os aspectos sanitários, sobre a saúde dos consumidores nessa questão. Porque um dos painelistas é o doutor Luciano, que é o nosso promotor aqui do CAU da Saúde, né? Que coordena toda a nossa estrutura da saúde aqui. Bom, falando sobre essa questão não só de saúde, né, mas também de consumidor, da fiscalização. Como é que a fiscalização no Estado tem percebido esses locais de realização de procedimentos estéticos, né? O doutor Cleverson falou dos locais usados por profissionais de saúde registrados, médicos, né? Mas há outras clínicas que não são de atendimento de profissionais médicos somente. A doutora Carolina falou bem, né? O procedimento envolve riscos. Todo local em que há uma relação de prestação de serviço com risco, ela é passível de fiscalização pelos órgãos competentes. Em razão dessa proliferação da oferta de serviços estéticos, também houve a necessidade do incremento do processo fiscalizatório. E aí o Ministério Público tem feito, nesse sentido, fiscalizações preventivas, acompanhado de equipe multiprofissional, os agentes da vigilância sanitária e os próprios conselhos, para que haja, então, um acautelamento dessa questão, evitando as intercorrências que podem ser evitadas para os pacientes. É necessário que haja uma sinergia nesse aspecto, que não haja esse conflito entre as entidades dos profissionais de saúde, mas que eles hajam com um só objetivo: garantir o melhor tratamento para os seus pacientes consumidores. A gente começou falando da conscientização, né, que eu acho que é o primeiro passo para a gente resolver muitos desses problemas, né, nessa área. Há campanhas sobre isso, de esclarecimento da população? Essas entidades promovem, mas eu acho que é de fundamental importância, Laura. Muito do que tem se visto aí decorre exatamente dessa questão da lacuna legislativa que acabou ficando em decorrência dos vetos à lei do ato médico. Isso traz muita insegurança jurídica para os consumidores, porque ele pode entender que aquele profissional não era habilitado e a justiça entender que sim, ou entender que sim, e o profissional que não. Essa questão da definição dos procedimentos, da definição do que é invasivo, o que é minimamente invasivo, o que pode e não pode, é extremamente importante. Hoje a gente sabe o que é exclusivo do médico, mas a gente não sabe o que é privativo. Por exemplo, todo ato que demande sedação profunda ou anestesia, só o médico pode realizar, não tem dúvida. Mas uma sedação leve, que também é perigosa. Não há definição sobre essas situações. Isso que eu julgo importante, que houvesse efetivamente algo que pudesse,
normas que pudessem suprir. E o parlamento essas está lacunas. discutindo isso? Discutindo isso. E eu não tenho notícia de projeto de lei, não sei se o doutor Bruno tem, não tenho notícia disso, mas é a minha impressão pessoal que seria necessário uma readequação dessa questão. Temos, doutor Bruno? Não sei de cabeça aqui agora. Eu não É uma conseguiria questão a ser colocar. levada para Com as certeza. assembleias estaduais, para o Congresso Nacional. Com certeza, definir uma adaptação da atividade de cada profissional da saúde com a realidade que a gente vive hoje. A maioria das leis são estabelecidas no tempo nos anos 50, 60 e 70. Uma realidade que a gente vive hoje completamente diferente. Então a gente precisa dessa atualização. Ok, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, pela participação. Carolina, muito obrigada. E a você que esteve nos assistindo, obrigada pela audiência. A gente volta em breve com Além das Montanhas. Até!